Você sente que o mundo está te devendo algo? Sente que, apesar de ser uma boa pessoa, o sucesso e o respeito parecem sempre escapar? Se a resposta for sim, este vídeo é o choque de realidade que você precisa. Porque o mundo não recompensa o bom coração. Ele recompensa o astuto, o paciente, o frio. E se você não se tornar um, estará fadado a perder. E é aqui que a verdade começa a doer, mas é a dor que gera a transformação. Você foi ensinado a ser bondoso, prestativo, inteligente, mais humilde. Mas olhe ao seu redor. São essas as pessoas no comando. Aqueles que se destacam são os que pensam 5 jogadas à frente, que sorriem apenas por conveniência, que separam a emoção da decisão. Eles usam o silêncio como arma, o charme como isca e a inteligência como um bisturi. Maquiavel não admirava a bondade. Ele admirava a competência, a clareza implacável, o brilho gélido. Ele acreditava que apenas a mente estratégica pode dominar o caos, que a genialidade por si só não é poder. A genialidade fria é, porque a cordialidade te torna previsível, enquanto o distanciamento te torna temido. Se você quer governar sua própria vida, não apenas sobreviver a ela, precisa evoluir. O mundo não é um recreio, é um tabuleiro de xadrez, e aqueles que jogam com o coração perdem com o coração. Então, afie sua mente, blinde suas emoções e torne-se o que eles nunca verão chegar: um gênio frio. Agora você pode estar pensando que isso é cruel, mas a crueldade real é se permitir ser uma vítima. E a mentalidade de vítima é um câncer. É isso que vamos desmascarar agora. Um gênio frio não gasta tempo culpando o mundo. Ele não chora por justiça ou implora por piedade. Ele aceita uma verdade brutal: ninguém virá para salvá-lo. A mentalidade de vítima é uma doença que sussurra mentiras, que te diz que suas circunstâncias são singulares, que seu sofrimento justifica sua inação. Mas um gênio frio vê essa ilusão pelo que ela é: uma armadilha. Ele não espera que as coisas mudem. Ele ajusta sua estratégia. Dor, traição, perda. O homem comum fica emotivo, reativo. Ele desmorona. Mas o gênio frio não reage de forma emocional. Ele analisa. Ele observa, aprende e das cinzas da falha constrói um império de discernimento. Vítimas embelezam sua história. Gênios reescrevem o final. Você deve parar de se identificar com seu sofrimento. Ninguém respeita a fraqueza disfarçada de justificativas poéticas. Você foi rejeitado, usado, ignorado. Ótimo. Isso é combustível. Um gênio frio não vê a falha como vergonha. Ele a vê como um estudo de caso. Cada erro, cada desilusão é arquivada, dissecada, compreendida. Porque te traíram? O que você não percebeu? Como garantir que isso nunca mais aconteça? Essa mentalidade transforma a humilhação em perspicácia e a perspicácia em estratégia. Pessoas que vivem emocionalmente nunca evoluem. Elas buscam conforto, não poder. E o conforto é o túmulo da transformação. A maioria das pessoas quer controle, mas não entende o preço. Estão dispostas a tudo, menos a abrir mão do sentimentalismo. O sentimentalismo é a coleira que te prende. E é hora de cortar essa coleira. Você quer controle? Então entenda isso. O mundo não te deve cura. Ele te oferece vantagem, mas só se você for frio o suficiente para tomá-la. É por isso que o gênio frio jamais entra no jogo do tolo. Ele não tenta fazer as pessoas o entenderem. Ele não discute com aqueles que estão abaixo do seu nível. Ele não perde tempo exigindo justiça de um sistema corrompido. Ele se torna a exceção. Ele trabalha em silêncio. Ele fortalece sua armadura. E quando retorna, as pessoas que o desprezaram nem reconhecem o que ele se tornou, porque a genialidade fria se trata de transformação sem alarde. Enquanto outros divulgam sua dor, você a usa como arma. Você desenvolve defesas, uma blindagem mental. Você treina seus pensamentos para buscar ângulos, não compaixão. Em cada ambiente que você entra, avalie quem está no controle. O que cada pessoa teme? Onde o poder está oculto? Essa percepção desapaixonada e estratégica é como a genialidade fria opera. Não se trata de ser barulhento, mas de ser inegável. Aqui está a verdade implacável que Maquiavel te diria: a maioria das pessoas jamais te respeitará se você agir como vítima. Podem fingir empatia, mas no fundo sentem fraqueza. Não te temem, não precisam de você. Eles te esquecem. Mas no instante em que você para de exigir justiça, para de reagir emocionalmente e para de ser previsível, você se torna perigoso.
E em um mundo de manipuladores, predadores e mentirosos, a única forma de sobreviver é ser mais astuto que todos eles. Então mate a vítima em você, lamente a fraqueza dela e depois a enterre. Porque o mundo não respeita o que sangra, ele só respeita o que aprende. A partir de agora, cada perda se torna estudo, cada traição se torna um dado, e cada falha se torna uma fria atualização para o seu sistema. Você não está quebrado, você está calculando. E em breve, você não apenas jogará o jogo, você o dominará. É assim que um gênio frio inicia sua ascensão. Não com lamentos, mas com uma completa metamorfose mental. Muitos de vocês se apegam às emoções como se fossem um farol, mas na verdade, elas são uma névoa. O gênio frio entende uma verdade que a maioria das pessoas nunca aceita. Emoções mentem, resultados não. Você pode sentir lealdade à pessoa errada. Você pode sentir esperança em um plano sem futuro. Você pode sentir culpa por escapar de uma armadilha. E aí reside o perigo. Porque a emoção não se importa com as consequências. Ela se importa com o conforto, a identidade, o apego. Mas o poder de verdade não tem utilidade para o conforto. Ele exige lucidez. Maquiavel alertou que aqueles que se apegam à moralidade na hora errada serão devorados por aqueles que não o fazem. Isso se aplica ainda mais ao sentimentalismo, uma doce miragem que te seduz a hesitar quando deveria estar agindo. Você deve se treinar a perguntar: esta decisão visa resultados ou alívio? Se a resposta for alívio, pare. Porque o alívio é emocional, e as emoções são inimigas da estratégia. Para ser claro, isso não significa que você se torne um ser sem coração. Significa que seu coração para de liderar suas decisões. Você pode sentir tudo, mas não agir sobre nada, a menos que se alinhe à sua missão. É isso que diferencia o gênio frio do intelectual sensível. A pessoa sensível se afoga na dúvida. Ela sabe o que fazer, mas precisa que todos se sintam bem com isso primeiro. O gênio frio não pede permissão emocional. Ele toma a decisão difícil. Ele se afasta do amigo que se tornou um peso morto. Ele se separa do parceiro que o desvia da missão. Ele larga o emprego previsível que mata sua ambição em troca de um salário seguro. Porque o sentimentalismo é lealdade ao passado. E o passado não tem lugar nos planos de um gênio frio. Se você quer avançar, algo precisa ser deixado para trás. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma crença, talvez seja uma versão mais fraca de você. Seja o que for, não irá embora sem resistência. Irá chorar, te culpar, irá trazer à tona as lembranças, as promessas, as emoções. Mas se você busca lucidez, você as ignora. Você não negocia com o sentimentalismo, você o elimina. Maquiavel escreveu: é muito mais seguro ser temido do que amado, se for preciso escolher. Por quê? Porque o medo respeita a lógica. Você deve escolher a clareza em vez da gentileza, os resultados em vez do arrependimento, as decisões em vez da procrastinação. Olhe para qualquer império, qualquer líder, qualquer força poderosa na história. Todos tomaram decisões que partiram corações, mas esses corações os teriam destruído se tivessem hesitado. Esta é a dura verdade que ninguém quer admitir. Às vezes a decisão certa parece errada. Ela dói, mas é o único caminho a seguir. Você tem que estar disposto a magoar as pessoas que você se importa se elas estiverem no caminho do que precisa ser feito. Você tem que estar disposto a abrir mão do que você ama se isso estiver te puxando para baixo. Você tem que estar disposto a sacrificar o conforto pelo controle, porque o sentimentalismo nubla o julgamento. Ele te mantém se explicando para pessoas que não estão ouvindo. Ele te mantém negociando com aqueles que já decidiram te trair. O sentimentalismo é a coleira. E uma vez que essa coleira se vai, você se torna imprevisível, inacessível, imparável, porque ninguém sabe o que você fará, nem mesmo suas próprias emoções. Esse é o poder do distanciamento. Quando você não precisa mais de aprovação emocional, você se torna perigoso. Você se torna capaz de agir com pura lógica, não por raiva, não por vingança, mas por propósito. Isso não quer dizer que você se torne um robô. Significa que você se torna preciso. Você sabe exatamente quando agir e age sem hesitar. O gênio frio não teme machucar sentimentos. Ele teme desperdiçar tempo. Ele teme perder o ímpeto. Ele teme se tornar frouxo em um mundo que devora a frouxidão. Então, da próxima vez que você hesitar porque parece errado, pergunte-se: é realmente errado ou só te deixa desconfortável? Porque a grandeza nunca nasce no conforto. E a lucidez nunca vem através das lágrimas. Ela vem através do silêncio, da estratégia e da disposição de agir como uma lâmina no escuro. Preciso silencioso e frio. Esta é a disciplina da genialidade fria. Você faz o que deve ser feito,
mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis. Mesmo que te deixe desconfortável porque você não responde mais aos seus sentimentos. Você responde ao seu futuro. E para alcançar essa frieza, você precisa dominar a arte do distanciamento emocional. Não dos outros, mas de si mesmo. E é nesse ponto que a maioria das pessoas desmorona. Vamos entender por quê. Para se tornar um gênio frio, você deve dominar a arte do distanciamento emocional. Não apenas das pessoas, mas dos seus próprios sentimentos. Emoções são úteis, mas só quando você as controla. Quando elas te controlam, você se torna um fantoche, previsível, fraco. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o poder não pertence ao mais emocional, mas ao mais calculado. Um governante que reage com raiva ou desespero rapidamente se torna uma peça nas mãos dos manipuladores. O distanciamento emocional não é indiferença, é disciplina. É a capacidade de sentir tudo e não agir sobre nada até que o momento seja perfeito. É assim que você conquista o controle. Porque no instante em que as pessoas podem te ler, seus sinais, suas reações, suas inseguranças, elas começam a moldar seu comportamento. Você se torna fácil de provocar, de fazer sentir culpa, de manipular. Mas quando você fala menos, quando você não revela nada, quando você se torna emocionalmente invisível, você se torna uma ameaça. O gênio frio não explode, ele se retrai. Ele ouve quando os outros gritam. Ele observa quando os outros se exibem. E quando ele fala, é com impacto, porque seu silêncio construiu a expectativa. Seu silêncio deve ser mais afiado que o barulho deles. O distanciamento emocional é o alicerce da clareza mental. Ele te permite separar o que você sente do que precisa ser feito. Você pode sentir raiva, mas escolhe a paciência. Você pode sentir desejo, mas escolhe o momento. Você pode sentir traição, mas escolhe a estratégia. Essa contenção te torna inquebrável, porque ninguém pode te controlar se não consegue te provocar. Maquiavel disse: um governante prudente não pode nem deve manter sua palavra quando isso for contra seus interesses. Para agir em seu próprio interesse, você deve primeiro escapar do domínio da lealdade emocional. Isso significa se desapegar até mesmo da sua própria identidade, a parte de você que precisa ser apreciada, compreendida ou aprovada. Essa parte deve morrer. Seu poder cresce no momento em que você para de precisar de validação emocional. Você não mais explica seu silêncio. Você não mais defende sua ambição. Você não mais suaviza sua postura para deixar os outros confortáveis. Em vez disso, você usa seu distanciamento emocional para obter dados. Deixe os outros falarem. Deixe-os se expor. Cada palavra que eles dizem enquanto você está em silêncio é um presente, um raio-x da alma deles. O ego deles exigirá preencher o silêncio. Deixe-os. E você anota. Você catalogou as fraquezas. Você memorizou os gatilhos emocionais. Você prepara suas jogadas com a precisão de um cirurgião. É assim que a manipulação é neutralizada, porque você a vê chegando. Você não reage, você redireciona. Você não avisa as pessoas. Você não ameaça. Você apenas espera. E quando o momento é certo, seu ataque é tão sutil, tão silencioso que eles nem saberão que foi você. Esse é o poder do distanciamento emocional. Ele transforma o conflito em oportunidade. Ele transforma os adversários em cobaias. Ele transforma o drama em xadrez. Você não precisa se defender. Você não precisa gritar, discutir ou provar nada. Sua contenção fala mais alto que qualquer explosão. E o resultado? As pessoas começam a te respeitar. Não por afeto, mas por incerteza. Elas não sabem o que você está pensando. Não sabem o que você fará. Não sabem onde estão. E esse medo, essa confusão, isso é controle. Para se tornar um gênio frio, treine-se a observar sem reagir. Deixe a emoção passar por você como o vento passa pelo aço. Você descobrirá que em seu distanciamento você ganha domínio. Em sua calma, você se torna letal. E em seu silêncio você se torna a mente mais perigosa no ambiente. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo nível. O poder não é sobre o que você diz. É sobre o que os outros dizem sobre você. É sobre reputação. E a reputação de um gênio frio é a sua arma final. O poder não é aleatório. Ele segue leis, padrões e fórmulas. Assim como a matemática, o gênio frio trata a vida como um sistema a ser decifrado. Ele não chuta. Ele não espera que dê certo. Ele estuda. Ele testa. Ele calcula. Maquiavel via a política como uma equação, a natureza humana como uma constante.
e a estratégia como a única variável que você pode controlar. A pessoa comum passa pela vida emocionalmente cega, respondendo a comportamentos superficiais, reagindo a palavras e caindo em aparências. Mas o gênio frio olha mais fundo. Ele sabe que por trás de cada sorriso há um motivo, por trás de cada promessa há uma vantagem, e por trás de cada ato de bondade há um custo. Então ele disseca as pessoas, não para julgá-las, mas para entender a função delas no jogo. Quem tem influência? Quem busca a aprovação? Quem é inseguro? Quem é viciado em validação? Ele vê essas coisas não como defeitos, mas como alavancas, formas de mover as pessoas. Assim como um físico entende a gravidade, um gênio frio entende a gravidade psicológica, a atração do medo, do desejo, da inveja, da ambição e do status. Ele não foge da manipulação, ele a estuda, porque somente quando você sabe como a influência funciona, você pode se tornar imune a ela. É por isso que a genialidade fria exige autoconhecimento brutal. Você não pode apenas estudar os outros. Você deve estudar a si mesmo. O que te provoca? O que te persuade? Onde estão seus pontos cegos? Porque se você não dominar a si mesmo, outra pessoa o fará. O gênio frio remove o sentimentalismo do processo de aprendizado. Ele não leva a falha para o lado pessoal. Ele a coleta, a classifica e refina seus métodos. Como um cientista em um laboratório, ele testa cada reação, cada tática, o que funciona, o que falha, o que provoca silêncio, medo, respeito. É por isso que a maioria das pessoas não consegue ascender ao poder. Elas personalizam tudo. Elas pensam que inteligência emocional significa ser legal, mas nas mãos de um gênio frio, a inteligência emocional se torna uma ferramenta. Ela te diz quando elogiar, quando intimidar, quando desaparecer e quando usar o silêncio como uma sentença de morte. Você não é mais uma vítima de humores. Você é um mestre de sinais. Maquiavel acreditava que a sorte favorecia aqueles que estavam preparados. O gênio frio está sempre preparado. Ele leu as histórias. Ele estudou os tiranos, os estrategistas, os sedutores, os mentirosos, os conquistadores. Ele não apenas lê livros. Ele lê comportamentos. Ele entra em uma sala e vê as dinâmicas não ditas. Quem quer poder, mas não tem habilidade? Quem finge ser humilde, mas anseia por dominação? Quem tem medo de confronto e irá desmoronar sob pressão? Você aprende a identificar quem está jogando xadrez e quem está jogando damas. Então você decide quem ignorar, quem manipular e quem substituir. Porque o gênio frio nunca é reativo. Ele é posicional. Ele se coloca em salas onde pode observar antes de atacar. Ele deixa os outros revelarem sua fome, seu orgulho, sua fraqueza. E uma vez que ele se expõe, ele age. Nenhuma energia desperdiçada, nenhum barulho desnecessário, apenas precisão cirúrgica. A lição é simples. Trate o poder como uma linguagem, como uma fórmula, como um código. E quando você finalmente o entender, nunca mais o perseguirá. Você se tornará uma fonte de poder, um centro de influência, uma mente que eles temem porque não conseguem entender como você está sempre 3 passos à frente. E a resposta é simples. Você estudou. Eles não. Essa é a vantagem do gênio frio. Você quer se tornar um gênio frio? Então pare de se misturar. Pare de ser modesto quando o mundo só respeita a presença. Você deve criar uma reputação que não sussurra a inteligência. Ela exige silêncio no momento em que você entra em uma sala. A mediocridade teme 2 coisas: clareza e precisão. Um gênio frio irradia ambas. Ele não se vangloria de sua inteligência. Ele deixa suas palavras golpearem como lâminas, calculadas, exatas e frias. Ele não precisa provar seu valor. Ele força os outros a questionarem o deles. Isso não é sobre ego. É sobre a engenharia de uma reputação tão afiada que os outros duvidam de si mesmos antes de te desafiar. Maquiavel ensinou: não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Significando que seu poder não deve vir da posição que você ocupa. Ele deve vir de como você se comporta e da rapidez com que os outros sentem sua superioridade. Seu tom, sua abordagem, sua disciplina, tudo envia uma mensagem. Eu não disputo com o comum. Eu o elimino. É aqui que a maioria das pessoas inteligentes falha. Elas acham que a inteligência é suficiente. Não é. Se a sua genialidade não intimida a mediocridade, é um brilho desperdiçado. Pessoas medíocres amam mentes fáceis. Elas querem que você seja humilde, autodepreciativo, legal. Por quê? Porque isso as mantém seguras. Mas no momento em que você remove suas barreiras,
No momento em que começa a falar com clareza e a executar sem hesitar, você se torna um espelho que reflete a fraqueza delas. E pessoas fracas odeiam espelhos. Eles te chamarão de arrogante, de direto demais, de frio demais, de calculista demais. Deixe-os falar, porque quando você constrói uma reputação que causa desconforto, você também cria distância. E essa distância protege seu tempo, sua energia e seu foco. Pense como Maquiavel. Construa uma persona que seja respeitada mesmo em sua ausência. Isso significa que as pessoas devem temer desperdiçar seu tempo. Elas devem pensar 2 vezes antes de mentir para você. Elas devem ser cuidadosas nas conversas porque sua mente não é um passatempo. Você não está lá para fazer as pessoas se sentirem bem. Você está lá para remodelar a hierarquia. A reputação não é construída estando em todo lugar. Ela é construída sendo estratégico com a visibilidade. Fale menos, faça mais, mas deixe que as poucas coisas que você diz sejam inesquecíveis. Suas palavras devem ecoar. Seu silêncio deve parecer um veredito. É por isso que o gênio frio não é excessivamente social. Ele escolhe seus momentos. Ele aparece quando é importante, fala quando é preciso e sai antes que se acostumem. Porque o conforto gera familiaridade. E a familiaridade gera desrespeito. Sua frieza deve parecer sagrada, rara, inatingível. Então, quando você se move, as pessoas se lembram. E quando você desaparece, elas sentem a ausência como um aviso. É assim que você deixa a mediocridade nervosa. Você não compete com ela, você a eclipsa. Você se torna o exemplo. Eles avisam os outros sobre o nome que é falado em sussurros. A presença que permanece mesmo depois de você ter ido embora. Isso não é sobre ser temido de forma infantil. É sobre construir uma vantagem psicológica. Quando os outros hesitam ao seu redor, você vence. Quando eles duvidam de suas palavras, você vence. Quando eles se preparam 2 vezes mais só porque você está na sala, você já venceu. Porque o verdadeiro poder de um gênio frio não está em como ele se move. Está em como os outros se movem ao seu redor. Então, como você constrói isso? Seja disciplinado quando os outros são emocionais. Seja preciso quando os outros são vagos. Seja indisponível quando os outros são desesperados. Seja brutalmente excelente quando os outros são simplesmente competentes. E o mais importante, nunca se explique. O poder que se explica perde sua força. Deixe-os questionar. Deixe-os presumir. Deixe-os temer ofendê-lo. Deixe seu mistério fazer o trabalho. Porque a reputação é mais poderosa que a presença. E quando bem construída, ela trabalha para você, mesmo quando você não diz nada. Essa é a forma final da genialidade fria. Não apenas inteligência, não apenas controle, mas uma reputação tão afiada que aterroriza a mediocridade antes mesmo de você falar. E é aqui, no final, que o jogo vira. Você parou de ser a vítima, o amável, o fraco. Você se tornou a versão final da inteligência. Uma arma. E agora você não deve a este mundo sua cordialidade. Você deve a ele sua dominação. O mundo não pertence aos barulhentos, aos bondosos ou mesmo aos talentosos. Ele pertence ao gênio frio, aquele que sente tudo, mas não demonstra nada, que calcula jogadas em silêncio enquanto os outros perdem tempo reagindo, que usa a dor como dado, a traição como combustível e a rejeição como treinamento de precisão. Você parou de pensar como uma vítima. Você silenciou suas emoções. Você estudou os padrões de poder até que se tornassem sua natureza. Você tomou decisões com clareza cirúrgica, livre de culpa, lealdade ou conforto. E agora você construiu algo que a maioria das pessoas nunca entenderá. Uma identidade que aterroriza a mediocridade sem dizer uma palavra. Você não busca mais validação. Você não explica. Você não hesita. Você simplesmente age de forma fria, limpa, com propósito. E quando as pessoas tentam te prever, elas falham porque você evoluiu para além da emoção. Você se tornou intocável, ilegível. Você se tornou a versão definitiva da inteligência usada como arma, sem emoção, estratégica. Esse é o mundo do gênio frio. Sem caos, sem barulho, apenas resultados. Até aqui, muitos já desistiram. Mas você não. Você chegou ao fim. Não por curiosidade, mas porque algo ressoou profundamente. Não como uma ideia, mas como uma verdade brutal que você já sentia, mas não ousava verbalizar. A jornada do gênio frio não é uma maratona para os curiosos, mas a solitária trilha de um sobrevivente. E se você chegou até aqui, saiba que essa transformação já começou.
uma silenciosa revolução interna que está reescrevendo o código-fonte da sua mente. Neste canal, não nos importamos com o que é fácil ou com o que é popular. Desafiamos as mentiras convenientes que o mundo vende como paz e as trocamos por uma clareza dolorosa, mas libertadora. É por isso que, se este vídeo não te agradou, tudo bem. Mas se ele te perturbou, se ele te fez questionar quem você é, então você está no lugar certo. Se você está pronto para abraçar essa nova versão de si mesmo, não por aprovação, mas como um ato de vontade, eu te convido a fazer algo simbólico. Deixe nos comentários a frase: "Eu prefiro a dor da clareza do que a anestesia da ilusão." Isso não é para o algoritmo. É para você. É um pacto silencioso de que você escolheu a verdade. Não importa o quão fria ela seja. Nossos próximos vídeos não são apenas conteúdos. São mapas de batalha para a mente. Cada um novo movimento em seu jogo contra a mediocridade. E lembre-se: no final das contas, você não é o que lhe aconteceu. Você é o que escolhe se tornar. Até a próxima jogada.